Quando falámos da cinética dos processos químicos, disse que era importante perceber todos os mecanismos por trás dos processos químicos. E é um bocadinho isso que vamos agora aqui ver, ou de uma forma muito básica, os mecanismos dos processos químicos. Vamos considerar as reações de substituição, de eliminação, de adição e de rearranjo molecular. As reações de substituição são aquelas que envolvem a troca de um grupo funcional por outro. Há vários tipos e normalmente são catalogadas em função do reagente que é adicionado. A primeira que vamos ver é a chamada substituição nucleofílica, muitas vezes designada SN, reação do tipo SN, que apresenta dois tipos de mecanismos, os mecanismos do tipo 1 e o mecanismo do tipo 2. No mecanismo do tipo 1, há um primeiro passo, que normalmente é o passo limitante, que corresponde a uma quebra heterolítica de uma ligação normalmente do carbono com um outro substituinte. E depois o tal ataque nucleofílico de uma espécie que é aquela que vai substituir a que estava. Nos mecanismos tipo SN2, em vez de ocorrer primeiro a quebra, vai ocorrer primeiro o ataque nucleofílico, formando-se um complexo ativo, e é normalmente este o passo limitante, complexo esse que depois vai-se dar a quebra desta ligação ao X, formando-se então o composto final. Apesar de que eu disse, muitas vezes o passo limitante é este, mas há situações em que ocorre a ligação e ela normalmente se liga deste lado e por vezes o passo limitante é a quebra da ligação CX. Um exemplo de uma substituição nucleofílica é o que acontece quando substituímos compostos halogenados por hidróxidos. É o caso desta reação em que vamos substituir o cloreto por OH, formando-se assim um álcool. Outro tipo de substituição é a chamada substituição eletrofílica, em que em vez do reagente ser um nucleófilo, com afinidade para o núcleo, é uma substância que tem afinidade para os eletrões. Normalmente, neste tipo de mecanismo, o elemento que é substituído costuma ser um hidrogênio. No caso também da substituição eletrofílica, denominado habitualmente SE, temos também dois mecanismos. O mecanismo do tipo 1, em que mais uma vez ocorre primeiro uma quebra, mais uma vez também uma quebra heterolítica, e em que neste caso se liberta um próton. E depois vai-se dar então a ligação com a substância eletrofílica, portanto é uma substância que tem afinidade para um par de eletrões, portanto, se quisermos é um ácido segundo Lewis, e que se vai então ligar, formando assim o nosso produto final. Habitualmente, o passo limitante costuma ser esta quebra heterolítica. Nas de tipo 2, o processo é semelhante ao que acontecia nas de tipo SN2, ou seja, há a primeira ligação à substância eletrofílica, formando-se um complexo ativo que é altamente instável, porque o carbono apresenta 5 ligações, e depois dá-se a quebra, neste caso com a libertação do próton.
Normalmente o passo limitante é a formação deste complexo ativo, mas à semelhança do que disse há pouco, também pode ser a quebra, porque às vezes o que tende a quebrar é o E que foi adicionado e não esta ligação. No caso das substituições eletrofílicas, há as chamadas substituições aromáticas. As substituições aromáticas são particularmente importantes para a formação de compostos aromáticos. O exemplo que temos aqui é a substituição eletrofílica aromática e que ocorre por um processo em que há o ataque eletrofílico. Portanto, aqui a ligação desta espécie eletrofílica e como há as duplas ligações que estão deslocalizadas, vai haver a passagem desta par de eletrões para o carbono. E depois primeiro este carbono vem para o eletrão, para receber a substância eletrofílica, e depois vai passar este par que estava aqui com hidrogênio, e vai sair este hidrogênio. E forma-se então o nosso composto aromático substituído. Este tipo de substituição, no caso dos compostos aromáticos, normalmente ocorre isto porque há, como eu disse, esta par de eletrões deslocalizados. Um dos exemplos deste tipo de reação é a nitração, quando é adicionado o NO2, o nitro, ao anel benzénico, formando-se os nitrobenzenos, os compostos aromáticos nitrados. Normalmente isto ocorre por adição de ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, ou seja, esta reação ocorre com mais facilidade em meio ácido, apesar de, como vimos aqui, se libertar o próton. Isto tem a ver com as condições necessárias, especialmente para se formar o composto eletrofílico NO2+, que ocorre com a sua formação ocorre a pH muito ácido. Este é um dos problemas da presença de nitritos quando se ingerem compostos com anéis aromáticos. Normalmente existem nitritos na água, na alimentação, e a presença de compostos aromáticos a pH ácido, no caso do estômago, pode ocorrer esta nitração. Este processo, que aqui está exemplificado para a nitração, também se pode fazer com a adição de sulfato, grupos acilos, alquilos ou halogenados. Sendo que, enquanto o segundo substituinte, o local onde ele vai ser adicionado, se é em em relação aqui, orto, meta ou para, vai depender do tipo de primeiro substituinte que foi adicionado. Mas isso não iremos abordar porque não será tão importante para nós. Temos a seguir as reações de eliminação, em que é removido um ou mais grupos do composto. Também aqui temos dois mecanismos. Os mecanismos E1, em que ocorre primeiro uma saída, uma quebra eletrolítica, saindo aqui X-, e depois vai haver o ataque de uma substância que vai ser nucleofílica e que vai ligar-se a este H, permitindo que ocorra uma segunda quebra eletrolítica, mas que agora este par de eletrões migre para o espaço entre os dois carbonos. Habitualmente nas reações de eliminação ocorre a formação de uma dupla ligação. O mecanismo de eliminação E2 ocorre praticamente tudo em simultâneo. Há o ataque e, ao haver a migração deste par,
liberta-se este X. Portanto, não há uma quebra inicial para permitir que a reação ocorra. Há o ataque direto e esse ataque desencadeia um rearranjo com a libertação do X. E forma-se então a dupla ligação. Um exemplo das reações de eliminação é a reação de desidratação do etanol, em que vai haver a saída de água. Temos aqui o ataque nucleofílico. Vai haver a saída de água e estabelece uma ligação dupla. Ao longo do metabolismo de bioquímica encontram-se algumas reações de eliminação com processos semelhantes a este que acabou de ser descrito. Temos depois as reações de adição, em que são adicionados grupos a um composto. Normalmente, esta adição faz-se por quebra de uma dupla ligação. E esta adição pode ser nucleofílica ou eletrofílica, conforme o agente que vai desencadear o processo. No caso das adições nucleofílicas, havendo uma substância nucleofílica, vai atacar o carbono e vai levar à migração deste par de eletrões. E, de seguida, vai haver uma espécie eletrofílica que se liga a este carbono. E, portanto, temos a entrada de substância nucleofílica primeiro e depois a eletrofílica. Na adição eletrofílica, o que acontece é que a substância eletrofílica vai como roubar o par de eletrões que estava aqui no carbono, ligando-se ao composto, ficando este carbono com uma carga positiva e depois, necessariamente, terá de vir uma substância nucleofílica para ligar e terminar a ligação. Um exemplo de reações de adição são as reações que vamos ver com alguma frequência ou que se observa com alguma frequência em bioquímica. São reações em que há a entrada de água e o aparecimento de um álcool. Isto vai ocorrer, por exemplo, na síntese de ácidos gordos, vai ocorrer também no ciclo de Krebs, na passagem de fumarato a malato. Ou outro tipo de reação de adição é a que se usa para fazer o doseamento ou medir o grau de insaturação das gorduras, em que normalmente usa-se o bromo, e o que vai acontecer é que o bromo vai se ligar, vai quebrar esta ligação dupla, fazendo assim a adição de 2 bromos, um a cada carbono. Por fim, temos os rearranjos moleculares ou isomerizações, que são reações que ocorrem quando uma substância muda a sua constituição. Portanto, há um rearranjo dos átomos nessa molécula. Um exemplo é o que acontecia nos tautomerismos, como este que aqui está indicado, em que esta dupla ligação vai, em que, neste caso, temos a migração do anel para o azoto por troca com o oxigênio. Um exemplo de isomerização é o que ocorre quando se faz a pesquisa do poder redutor. O poder redutor dos açúcares é dado pela função aldeído. E por isso, teoricamente, só as aldoses é que deveriam ter poder redutor. No entanto, as cetoses, quando adicionamos o reagente do licor de Fehling, vão apresentar poder redutor. E isto acontece porque há uma reação de isomerização. Tendencialmente, as cetonas e aldeídos
estão normalmente em equilíbrio com o respectivo enol. Eno, ligação dupla, ol, álcool. E o que vai acontecer no caso das cetoses, particularmente da frutose, é que por aquecimento e a meio alcalino vai ocorrer esta isomerização. Este par de eletrões vai migrar aqui para o oxigênio e este próton vai saltar para o oxigênio, portanto, são duas quebras heterolíticas, sendo que esta ligação vai migrar aqui, permitindo anular a carga com que teria ficado, a carga positiva com que teria ficado este carbono. Como se trata de um composto que já tinha um álcool, a forma que aparece é a chamada eno, porque tem a dupla ligação, é um alceno, enodiólica. E, portanto, a frutose vai se converter numa mistura de glicose e manose, passando por uma forma enodiólica. Ora, esta segunda passagem corresponde exatamente ao mesmo tipo de equilíbrio. Se uma cetona está em equilíbrio com o enol, este enol daria novamente esta cetona, mas como agora temos um dienol, em vez da dupla ligação ir novamente para este oxigênio, pode-se dar a passagem para aquele, o de cima. Então o que vai acontecer é que a dupla ligação vem para aqui, esta vai para o oxigênio e o hidrogênio vem para aqui. Isto forma-se então o respectivo aldeído. Conforme este OH e o H ficarem para a direita ou para a esquerda, se partíssemos da frutose, teríamos ou glicose ou manose. E este é um exemplo de uma reação de isomerização. Ao longo do metabolismo em bioquímica, iremos observar vários mecanismos de reações de isomerização.